Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, do céu ele desceu, veio por todos sem pecar, a morte ele venceu. Glória ao nome de Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, tua dor nos curou, o teu sangue salvou. Por ti, Jesus, por ti, Jesus, todo mal cessará e a paz reinará. Por ti, Jesus, por ti, Jesus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tiveram um bom dia, uma boa quarta-feira? Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a dar o teu melhor para Deus agora. Amém? Talvez você tenha tido um dia muito cansativo, um dia cheio de ocupações e está cansado por certo, quer descansar. Mas agora é um tempo que nós temos de sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Por mais que a gente faça para Deus, sempre será o mínimo diante de tudo aquilo que Ele fez por nós. Ele é digno do nosso culto, Ele é digno da nossa adoração, e eu quero convidar você a partir desse momento a se concentrar em Deus e a dar o teu melhor para Ele. Concentre-se em Deus, abra o teu coração e vamos cultuar ao Senhor Jesus Cristo com todo fervor nesta noite. Amém? Deus, diante da Tua presença, meu Pai, aqui estou eu com os Teus filhos, para juntos podermos dar culto ao Senhor, o Senhor que é digno, o Senhor que é merecedor, o Senhor que é incomparável. Deus, nesta noite nós queremos Te pedir, meu Pai, seja bem-vindo, manifesta a Tua vontade sobre nós, venha falar aos nossos corações conforme o Teu querer, Senhor. Abençoe, Senhor Deus, cada membro da nossa casa, cada criança, cada adulto, cada ancião, seja homem ou seja mulher, meu Deus, que nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor nesta noite. Tudo que nós queremos, Senhor Deus, é Te conhecer mais, porque nós sabemos que Te conhecendo melhor, nós teremos melhores condições de sermos fiéis e de Te darmos, Senhor Deus, o mais puro e perfeito louvor. Recebe-nos, Senhor Deus, seja conosco. É a nossa oração desta noite, é em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego, pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença.
Tenha o prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu te entrego, pois não há outro além de ti. Tudo que eu possa conquistar não se compara à tua presença, nem ao prazer de te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de te encontrar. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero te ver como nunca te vi, tocar e sentir tuas mãos me tocar. Pode fazer em mim o que tens que fazer. Quero ser segundo o teu coração, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer és tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Deus, o que nós acabamos de cantar aqui nesta noite, Senhor Deus, não é da boca para fora. Nós sabemos, Senhor Deus, que muitas das vezes nós entristecemos o Teu coração, mas na verdade nós queremos sim Te conhecer melhor, porque nós sabemos que ao Te conhecer, Senhor Deus, nós poderemos melhor Te agradar, poderemos permanecer melhor, Senhor Deus, nos Teus caminhos e ser fiéis ao Senhor. Portanto, Senhor Deus, o que nós acabamos de cantar, cantamos de todo o nosso coração, Senhor.
Nós queremos te conhecer. Mas até mesmo para te conhecer melhor, meu Deus, nós precisamos da tua misericórdia para que o Senhor se revele a nós. Porque se o Senhor não se revelar a nós, como poderemos nós, Senhor Deus, melhor te conhecer? Deus, nessa noite eu quero te pedir, revela-te a nós, Senhor. Revela a tua glória, Senhor Deus, sobre nós. Dá-nos um pouco mais, Senhor Deus, a tua presença sobre as nossas vidas. Revela, Senhor Deus, a tua boa e agradável vontade. Revela-te, Senhor Deus, como o Senhor se revelou a tantos profetas no passado, a tantos homens, a tantas mulheres. Revela-te, Senhor Deus, ainda mais e mais sobre cada um de nós. Porque nós não queremos te conhecer, Senhor Deus, de ouvir falar dos outros. Nós queremos te conhecer das nossas próprias experiências. Então seja, Senhor Deus, sobre as nossas crianças. Seja, Senhor Deus, sobre os mais velhos. Seja, Senhor Deus, sobre cada um de nós. Seja sobre nós, Senhor Deus, na nossa casa, nesta noite, no nosso lar, nesta noite, nesse culto, Senhor Deus, de quarta-feira. Deus, manifesta-te sobre nós, Senhor. Revela-te, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Tu és o alvo da minha vida, Senhor. És tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Que a cada novo dia nós podemos ter essa ansiedade no nosso coração. Essa ansiedade por querer conhecer mais e mais a Deus. Essa ansiedade por podermos viver o melhor desse relacionamento entre filhos e pai. Deus, com certeza, Ele quer se relacionar conosco, mas nós precisamos também querer conhecer melhor a Ele. E esta noite é uma excelente noite para nós conhecermos melhor o nosso Deus, porque essa é uma noite de ensino bíblico. E eu quero convidar você, a partir de agora, a fazer uso da tua Bíblia Sagrada, a fazer uso do teu bloco de anotações. Pega aí numa caneta ou no lápis, porque esta noite eu quero partilhar com vocês um panorama geral de toda a Bíblia Sagrada. Lógico que em tão pouco tempo não teremos tempo para aprofundarmos tanto, né, sobre as principais histórias, os principais personagens, os livros da Bíblia. Porém, o que eu vou partilhar com vocês, eu tenho absoluta certeza, vai enriquecer muito todo o vosso conhecimento da Bíblia Sagrada. E para você que já sabe de tudo de cor e salteado, também é uma excelente oportunidade para você trabalhar aí na sua mente e relembrar tudo aquilo que você já sabe. Amém? Bom, eu quero começar por dizer então que a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. E eu quero começar a partilhar com vocês aqui sobre os primeiros livros da Bíblia, que são classificados como Pentateuco. Se nós formos pegar todos os livros da Bíblia Sagrada, analisar o seu conteúdo e classificá-los, nós vamos poder fazer aqui alguns grupos. Por exemplo, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores, evangelhos, cartas paulinas, cartas gerais, Apocalipse e etc. Existem várias formas de se classificar os livros da Bíblia Sagrada. E uma dessas formas eu quero partilhar aqui com vocês nesta noite. Amém? Então, a começar por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses os 5 primeiros livros da vida, ou melhor, são esses os primeiros 5 livros da Bíblia Sagrada escritos por Moisés e são classificados como o Pentateuco.
Lógico que Moisés não conseguiu escrevê-los todos, né, na sua plenitude, porque nos últimos capítulos de Deuteronômio, seu último livro, ele morre, e então é o seu sucessor Josué quem completa o restante do livro. Mas Moisés foi um grande homem usado por Deus, né? E ele nos trouxe grandes revelações. Se Moisés não tivesse escrito esses 5 primeiros livros da vida, o Pentateuco, com certeza faltaria muito para nós a nível de conhecimento, né? Mas a começar lá em Gênesis, nós temos, por exemplo, a história da criação, né? A criação de todo o universo, formação do homem e da mulher. O homem e a mulher vão gerando filhos, né? E eles vão se multiplicando, vão se tornando numerosos sobre a terra, e eles pecam demasiado contra Deus, e Deus decide, olha, eu vou recomeçar a humanidade, eu vou olhar, vou procurar aqui alguém que seja o mais temente possível, e ele encontra então Noé e sua família. Deus salva Noé através da arca, né? Daquele grande dilúvio que ele aniquila toda a humanidade. E a partir de Noé e sua família, uma nova população, um novo povo vai surgindo. Só que conforme esse povo vai se multiplicando, eles também vão cometendo os mesmos erros. Eles vão pecando contra Deus, eles vão fazendo tudo aquilo que é triste ao coração de Deus. Então Deus decide não mais aniquilar a humanidade, mas escolher alguém e a partir desse alguém fazer um povo para si, né? Segundo os seus olhos, segundo a vontade do seu coração, um povo temente a ele, um povo que lhe agrade, né? Então Deus olha para Abraão e faz promessas a Abraão, né? Abraão, olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. E nós conhecemos a história. Abraão, né, gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou outros filhos, e dentre esses filhos nós encontramos José, que foi vendido pelos seus irmãos, né, e foi parar numa terra muito distante, ele foi parar no Egito. Só que lá no Egito Deus abençoa ele se torna numa grande autoridade, e com o tempo ele perdoa os seus irmãos, traz o seu pai e seus irmãos para junto de si lá no Egito, e ali eles vão se multiplicando, o povo de Deus vai crescendo ali no Egito. Só que com o passar dos séculos, né, eles se tornam escravos. O faraó que está a governar ali já não é mais aquele que conheceu José há tantos anos atrás, agora já é um outro que está a reger o Egito, né? E ele acha por bem, olha, eu vou fazer desse povo aqui os meus escravos. E a verdade é que o povo de Deus começa a clamar por misericórdia. Deus, liberta-nos, tira-nos daqui dessa escravidão. Então Deus faz um homem nascer de propósito para esse fim e dá esse propósito de vida para esse homem, chamado Moisés, né? Moisés, ele é levantado por Deus, portanto, e trata da libertação do povo. E essa libertação do povo nós vamos encontrar no livro de Êxodo. Êxodo trata justamente sobre isso, sobre a saída do povo do Egito para a terra prometida, né? Terra que mana leite e mel. Enfim, Deus fez várias promessas maravilhosas para o seu povo. E no livro de Êxodo nós conhecemos como foi as circunstâncias, né, dessa saída. O faraó com seu coração endurecido, Deus envia as pragas, né, para poder trabalhar com o faraó, até que faraó finalmente libera o povo sai dali, eles atravessam o Mar Vermelho, chegando lá do outro lado, mais milagres atrás de milagres, como por exemplo, água amarga se transformando em água boa de se beber, maná caindo do céu, carne caindo do céu. Durante o dia, uma coluna, né, de nuvem ia direcionando o povo, durante a noite, uma coluna de fogo ia direcionando o povo. Lá no Monte Sinai, Deus começa a dar as leis para o seu povo, conversando face a face com Moisés. Nós vemos ali os 10 mandamentos, enfim, Êxodo trata de tudo isso. E Levíticos
trata dessas leis que Deus foi dando a Moisés, para Moisés passar para o povo. Moisés fez questão de escrever essas leis, portanto, o livro de Levítico trata de leis, né? As leis que Deus deixou para o povo de Israel. Números trata de recenseamento, né? Numeração do povo. E Deuteronômio, finalmente, trata da repetição das leis. Moisés já está nos seus últimos tempos, já bem idoso, e ele, conhecendo o coração duro do povo, ele sente a necessidade de repetir as leis para o povo. Portanto, o livro de Deuteronômio é uma repetição das leis que Deus já tinha dado, que ele já tinha entregue para o povo, mas ele fez questão de repetir para que aquilo ficasse bem enraizado no coração do povo e assim, na sua esperança, o povo não viesse a se desviar dos caminhos de Deus. Mas Moisés morre, Deus levanta Josué, né? E nós conhecemos aquele capítulo 1 de Josué tão maravilhoso que a gente faz uso para nós mesmos, né? Deus dizendo para Josué: Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo, né? Então Josué foi ali o sucessor de Moisés, um homem escolhido a dedo por Deus para avançar e conquistar toda aquela terra prometida que Deus já tinha prometido, né? Então Josué com os seus soldados, eles vão guerreando e vão vencendo, e é uma história muito bonita, né? Josué, ele foi um dos juízes, né, sobre Israel, porque até essa época Israel não tinha ainda reis, não eram governados por reis, eram governados por juízes. Moisés foi um juiz sobre o povo. Josué também foi um juiz. E se nós considerarmos, né, há quem considere que Moisés e Josué não foram necessariamente juízes, né? Mas se nós considerarmos Moisés e Josué, ao todo foram cerca de 15 juízes, né, que governaram sobre o povo de Israel, trazendo a direção de Deus, as orientações de Deus, governando o povo. Diferentemente dos outros povos que tinham reis, Israel era governado por juízes. E eu vou citar aqui os nomes deles. Quem sabe há alguém aí a me assistir aí agora que esteja pensando em ter filhos, hein? E você está assim querendo uma sugestão de nomes. Pois é, eu vou te sugerir aqui alguns nomes lindos, né, para você colocar aí na sua criança. Olha só: Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abdon, Sansão, Samuel. Portanto, esses homens foram juízes sobre o povo de Israel. Alguns deles governaram bem, outros nem por isso, deixaram muito a desejar. O certo é que quando o povo estava a ser governado, né, por Samuel, que também era um profeta, eles se cansaram dos juízes e começaram a pedir a Deus: Deus, nós queremos não mais juízes, mas queremos ser como os outros povos, queremos ter reis que nos governem. Então eles fizeram Samuel ter esse conhecimento. Samuel apresenta essa situação a Deus e Deus então decide: ok, Samuel, vai lá e unge Saul a rei. Então Saul torna-se o primeiro rei sobre Israel. Depois de Saul vem Davi. Davi foi o segundo rei sobre Israel. Depois de Davi, o seu filho, o seu sucessor, Salomão. Amém? E aí, olha só, preste bastante atenção. Depois de Salomão, seu filho, né, um dos seus filhos, governou, né, assentou-se no lugar e começou a governar a Israel. Só que ele começou a governar Israel de uma forma que o seu governo não foi consensual, não teve a aprovação de todos. Então se levantou alguém e dividiu a nação de Israel no meio. A nação de Israel deixou de ser uma única nação e passou a ser duas, conhecidas como a parte norte, que continuou a ser chamada de Israel, mas a parte sul, que começou a ser chamada de Judá.
Então, nos tempos de Saul, Davi e Salomão, era apenas um território. As 12 tribos estavam ali compondo a nação de Israel com apenas um rei. Agora não houve aqui uma divisão, né? Então existe agora Israel, a parte norte, com um rei. E existe aqui a parte sul, chamada Judá, com outro rei. Na parte norte, houve 19 reis. E todos eles foram maus aos olhos de Deus. Todos eles, não teve um que se aproveitou. Todos eles governaram de forma má diante de Deus. Tanto que aquilo já estava mesmo tão mal aos olhos de Deus que Deus permitiu que um reino de fora viesse, né? Se apoderasse daquele reino, né? Se não estou em erro, foi a Síria. Veio e dominou todo aquele povo e acabou com o reinado de Israel, ao findar de 19 reinos, né? Deus permitiu que a parte norte de Israel deixasse de ter governo, de ser Israel, de existir, né? Porém, lá embaixo, a parte sul, Judá, que segundo as profecias, dali viria, né, o Messias, Deus, apesar deles também errarem, mas Deus permitiu, foi dando misericórdia, foi ajustando uma coisa ali, ajustando outra coisa lá, foi permitindo para que se cumprisse também as promessas, né? Porque dali, através da linhagem de Davi, viria o Messias, o Salvador, né? Essa parte sul teve 19 reis e uma rainha, portanto, ao todo foram 20 reinos. E alguns governaram bem diante de Deus, outros governaram mal diante dos olhos do Senhor, mas a grande verdade é que Deus foi permitindo, né, que eles fossem trabalhados, fossem moldados. Também houve outras nações como a Síria, como a Babilônia, né, como Roma, que também invadiu Judá, e por algumas vezes o povo foi levado cativo, né? E quando eles eram levados cativos, Deus também ia levantando outras pessoas para poder ir falando, né? Como, por exemplo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram levados cativos. Esdras e Neemias também, que estavam lá no cativeiro, e numa determinada altura o rei, né, permite que eles voltem para Judá e ali possam reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém. Portanto, essas histórias das divisões dos reis e seus reis, nós encontramos em 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, amém? E também existem outros livros que ajudam-nos a compor essas histórias de reinos e etc., como, por exemplo, Esther, Ruth, que também é um livro histórico, o próprio Esdras e Neemias. Portanto, nós temos, eu falei há pouco que nós tínhamos livros classificados como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, mas também temos aqui livros considerados livros históricos que nos contam exatamente essa história sobre reinos, né, sobre a cronologia, né, parte da cronologia de Israel. Por exemplo, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São esses aqui os livros considerados livros históricos, porque eles nos contam mesmo uma parte ali da história de Israel, nessa fase aqui deles, né? A fase dos reinos, dos reis e etc. Então, enquanto existiam os reis a governar sobre Israel, como muitos desses reis faziam coisas más diante de Deus, Deus sentiu a necessidade de levantar certos homens para poder manter o povo no eixo. E quem eram esses homens? Os profetas. Portanto, enquanto existiam reis que governavam, existiam os profetas, homens de Deus, para auxiliar esses reis sobre aquilo que era a vontade de Deus, mas também auxiliar o próprio povo, que por muitas das vezes se desviava daquilo que era a vontade de Deus. Não foi o suficiente Moisés ter deixado as leis para eles.
porque o coração deles muitas das vezes se desviavam daquilo que era a vontade, a plena vontade de Deus. Então os profetas, né, eles chamavam a atenção tanto dos reis quanto do povo. Vou dar aqui só 2 exemplos. Um determinado profeta chega em Davi e mostra, Davi, rei, já era rei, já estava lá no seu palácio. Olha, você pecou, você tomou uma mulher para si que não te pertencia. Era uma mulher que tinha o seu marido, você mandou matar o marido, tomou aquela mulher para si, você pecou contra Deus e castigo de Deus virá sobre você. Portanto, temos aqui um exemplo de um profeta que foi usado por Deus para chamar a atenção do rei, que era a autoridade máxima sobre todo o povo. Mas vou dar aqui um exemplo também, que um profeta tivesse chamado a atenção não do rei, mas do povo. Elias, né? Elias, ele chega perante o povo de Israel e pergunta, né? Povo, até quando vos cocheareis entre 2 pensamentos? Tomai hoje a vossa decisão, se vocês querem servir ao Deus de Israel ou a Baal, né? Então, profetas, eles eram usados por Deus para exortar o povo, para direcionar o povo, para trazer o propósito de Deus para o povo de Israel. E, obviamente, que enquanto existiam reis na parte norte e reis na parte sul, também existiam profetas na parte norte, profetas na parte sul, né? Profetas que chamavam a atenção do povo e dos reis. Lá em cima, por exemplo, Elias, ele foi usado por Deus na parte norte de Israel. Mas Deus também usou profetas na parte sul, né? E alguns deles viviam no mesmo tempo uns que os outros, né? Portanto, os profetas, eles também escreveram livros que hoje nós temos aqui no Antigo Testamento. E eles podem ser classificados como profetas maiores e profetas menores. Não porque alguns faziam mais milagres que outros, ou porque tinham maior estima com Deus do que os outros. Não é essa o porquê dessa classificação. Mas sim por causa do conteúdo de seus livros. É que enquanto os profetas considerados maiores escreveram livros mais extensos, né, os classificados como profetas menores têm aqueles livros pequenininhos, né, que muitas das vezes aqui no templo a gente pede para você abrir e você não encontra na tua Bíblia Sagrada, acha que ele não existe, mas ele existe, né? Então, profetas maiores são 5, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, né? E também os profetas menores, que são 12, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém? Portanto, temos aqui os profetas maiores, os profetas menores, cada um deles escrevendo livros também, que nós temos aqui o conhecimento hoje. E por fim, para finalizar essa categoria aqui do Antigo Testamento, nós temos os livros poéticos, né? Que são eles 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Amém? Portanto, nós temos assim os 39 livros da Bíblia que se referem ao Antigo Testamento. Pensa-se que o último profeta tenha sido, de fato, Malaquias, o último profeta a ser usado por Deus. E último por quê? Porque Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o seu povo. O último teria sido Malaquias. Então Deus fica cerca de 400 anos sem se comunicar com o povo, sem levantar um novo profeta. Até que Deus levanta um profeta. Quem? João Batista. Justamente para preparar terreno, preparar caminho para o Messias, né? O nosso Salvador, Jesus Cristo. E toda essa história acerca de João Batista, acerca de Jesus Cristo, né? Os dias de Jesus, como foram, como tudo aconteceu, nós temos exatamente nos evangelhos, né? Nós temos eles descritos em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados os evangelhos sinópticos.
porque o conteúdo deles são muito, mas muito parecidos, são muito semelhantes. João, embora ele fale também de Jesus Cristo, mas o conteúdo dele é um pouco mais teológico, é um pouco mais, ele traz mais ensinamento, né? Ele não apresenta tantos milagres, tantos detalhes da vida de Jesus, ele apresenta mais os ensinamentos de Jesus Cristo, né? E eu não sei se você já parou para se perguntar por que que esses 4 evangelhos eles são parecidos uns com os outros, né? Principalmente Mateus, Marcos e Lucas. Às vezes você encontra um mesmo milagre nos outros evangelhos, uma mesma história nos outros, e a gente pensa, por que que nós temos aqui 4 abordagens diferentes de Jesus Cristo? E a resposta é muito simples. É porque cada um deles escreveram para pessoas ou um alvo diferente. Então, à medida que o destinatário muda-se, a abordagem também é diferente. Por exemplo, Mateus, ele escreveu para para os judeus. Mateus, ele escreve a perspectiva dele, tudo que ele viu acerca de Jesus Cristo, ele escreve para os próprios judeus. Então ele quer mostrar para os judeus que esse Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Ele apresenta o Senhor como grande Messias para o povo judeu, né? Então, quando a gente estuda o Evangelho de Mateus, você vai ver que ele dá muita ênfase na maneira como ele apresenta Jesus Cristo. Ele apresenta Jesus como o Rei dos Reis. Por quê? Porque ele está apresentando Jesus Cristo para os judeus, o seu destinatário, né, do seu evangelho, ele está escrevendo para os judeus. Já Marcos, ele está escrevendo para os gentios, não é para os judeus, é para os povos de fora, né, para os gentios, para outras nações, para outras pessoas. Então ele apresenta Jesus Cristo como servo. Olha, esse Senhor Jesus, ele veio como servo, ele veio para servir o homem, ele veio para servir a humanidade, ele veio para dar o seu melhor, ele veio para curar, ele veio para libertar, ele veio para trazer salvação. Portanto, enquanto Mateus está escrevendo para os judeus e precisa apresentar Jesus como o Rei dos Reis, de forma a tentar convencê-los, né? Moisés está escrevendo para um outro tipo de povo. E aí apresenta Jesus Cristo de uma forma diferente. Às vezes os milagres são os mesmos, às vezes a história são as mesmas, mas a perspectiva é diferente. Porque ele está apresentando Jesus. Não é interessante, por exemplo, Marcos escrever para os gentios e apresentar Jesus como o Rei dos judeus, né? Por quê? Porque eles não são judeus, eles estão lá fora, eles também precisam de esperança. Então Marcos escreve Jesus como servo. Veio para servir a todos. Aí Lucas ele escreve para um homem chamado Teófilo, que era também um gentio, né? Mas Lucas era um doutor, um médico, e ele apresenta Jesus na sua mais pura humanidade. Ele apresenta Jesus como filho do homem. Lógico que não perdendo a sua divindade, a sua essência como Deus, mas os pormenores, os detalhes, ele apresenta Jesus como homem. Ele quer mostrar para esse Teófilo que Jesus Cristo não é simplesmente Deus. Ele é Deus, mas ele também é homem. Veio de carne, de sangue, de osso, nasceu de Maria. Ele apresenta a genealogia toda de Jesus Cristo, né? Ele mostra, por exemplo, Lucas ele é o único a mostrar aquele pormenor de que Jesus, lá na oração do monte, antes de ser preso, o seu suor são gotas de sangue, né? Então, são pormenores que somente Lucas apresenta, porque ele está apresentando Jesus como Deus, mas principalmente como um ser humano, né? E por fim temos João. João está escrevendo para os primeiros cristãos, né? Os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros que, após, né, Jesus Cristo ter ido para a glória, João está escrevendo para a igreja, né? E, portanto, ele apresenta de uma perspectiva mais teológica, mais ensinamento, né? Ele apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, né, que veio
para nos revelar a vontade do Pai. Portanto, nós temos no Novo Testamento os 4 primeiros livros que são classificados como evangelhos. Depois disso, nós temos Atos dos Apóstolos, também escrito por Lucas e também escrito para Teófilo. Portanto, Lucas ele escreve para o mesmo destinatário, Teófilo, o Evangelho segundo Lucas, mas também Atos dos Apóstolos. Amém? Quando nós estudamos o livro de Atos, nós vemos a ação do Espírito Santo. Há teólogos, inclusive, que hoje acham que esse nome seria mais apropriado se fosse Atos do Espírito Santo. Mas Lucas quis escrever, e também não perde a sua razão, obviamente, ele escreveu, né, Atos dos Apóstolos. Mas a gente vai ver ali que esses Atos dos Apóstolos, todos estão sendo inspirados pelos atos do Espírito Santo. Na verdade, são a gente vê mais o Espírito Santo trabalhando do que os próprios apóstolos. Ou seja, a gente vê o Espírito Santo a trabalhar através dos apóstolos, né? Porque a gente vê ali, Atos capítulo 2, a gente vê ali a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, cumprindo uma promessa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo tinha feito, que é descrito para nós, lá no Evangelho segundo São João, né? Olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, virá o Consolador amado, e ele dará testemunha acerca de meu respeito. Jesus disse isso, fez essa promessa, né? E aqui nós vemos em Atos dos Apóstolos o cumprimento dessa promessa, o Espírito Santo vindo, usando de forma poderosa os apóstolos. A gente vê ali o crescimento da igreja primitiva, os milagres, a conversão do apóstolo Paulo, né? As grandes coisas que Deus fez na vida dos apóstolos, inclusive dentre eles, né, Pedro, que é o que mais se destaca, e também o apóstolo Paulo. A gente vê ali as suas viagens missionárias. Esse apóstolo Paulo, ele escreveu também várias cartas, né, porque, como vocês sabem, ele fez 3 viagens missionárias, e sempre para implantar igrejas. E à medida que ele se despedia daquela igreja e ia para outro lugar implantar uma nova igreja, ele não deixava aquela igreja sozinha. Ele escrevia cartas de apoio, né, de exortação, de direção. Portanto, nós temos aqui cerca de 13 cartas do apóstolo Paulo. Por que eu disse cerca de 13 cartas? Porque mas para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu usei essa expressão aqui. O apóstolo Paulo, dele mesmo, nós temos aqui garantido 13 cartas. Porém, a carta aos Hebreus, até hoje, ainda não foi assumida. Ninguém sabe quem escreveu. Muitos teólogos dizem que foi o apóstolo Paulo. Outros dizem que não foi ele. Se foi o apóstolo Paulo, então seriam 14 cartas ao todo. Mas, como não se tem certeza, a gente atribui 13 cartas ao apóstolo Paulo. Dentre elas, nós temos aqui Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas 4 últimas cartas, ou seja, esses últimos 3 destinatários, né? 1 e 2 Timóteo, que foi para o próprio Timóteo, Tito e Filemon, não se tratavam de igrejas, mas de pessoas, né? Então, essas últimas 3 cartas aqui que eu mencionei foram cartas pastorais. Ele escreveu para direcionar seus filhos na fé que se tornaram pastores. Portanto, as outras ele escreveu para as igrejas que estavam naquelas localidades, essas aqui ele escreve para pastores. Amém? Nós temos ainda as cartas gerais, né? Classificadas assim, cartas gerais, porque não são de autoria do apóstolo Paulo, mas são de autoria de outros, né? Que foram também inspirados por Deus para escrevê-las. E nós temos aqui 8 ao total, contando com Hebreus, né? Portanto, nós temos Hebreus, nós temos Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, e nós temos também Judas. Portanto, essas cartas aqui foram escritas também para o povo de Deus, né? Tratam de vários assuntos,
desde consolo até exortação, advertimento, enfim, direção da parte de Deus. São vários os conteúdos que fazem parte dessas cartas gerais, assim como também das cartas paulinas. E para finalizar, né, os 66 livros da Bíblia, nós temos o grande Apocalipse, né, o Apocalipse, que trata justamente das últimas revelações ou das últimas coisas, né, dos fins dos tempos. Portanto, o Apocalipse foi escrito também por João, quando ele estava na ilha de Patmos, e ali Deus lhe deu a inspiração, ele começou a escrever acerca das coisas futuras. E assim nós temos um panorama geral de toda a Bíblia Sagrada. Eu quero dizer para vocês que conhecer a Bíblia Sagrada é conhecer mais sobre Deus. Tem muita gente, escute o que eu estou a dizer aqui agora, tem muita gente pedindo a Deus para Deus se revelar e querendo conhecer mais a Deus, né, através de sonhos. Ó, Deus, dá-me sonhos. Deus, dá-me revelações, dá-me profecia, Senhor Deus, eu quero te conhecer mais, fala comigo, usa alguém, né? Muita gente, eu tenho certeza que você conhece alguém, se calhar até você mesmo, como eu, né? Na minha ignorância, algumas vezes já fiz isso quando era mais novo. Senhor, usa alguém, Senhor Deus, para revelar a tua glória para mim, revelar a tua vontade para mim. Usa alguém para falar em revelação comigo, use alguém para falar em profecia comigo, né? Quando na verdade nós temos aqui à nossa disposição a Bíblia Sagrada. A melhor forma de nós conhecermos Deus está aqui na nossa mão, à nossa disposição, a Bíblia Sagrada. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia Sagrada, mais nós estamos conhecendo sobre Deus. Por quê? Porque à medida que nós vamos conhecendo as histórias que aqui estão, nós vamos conhecendo os atributos de Deus, as qualidades de Deus, nós vamos conhecendo quem Deus é, o quão incondicional e maravilhoso é o seu amor, o seu perdão. Nós conhecemos acerca da sua graça e da sua misericórdia, nós conhecemos acerca das suas promessas, acerca dos seus propósitos para a humanidade, coisas passadas, né, antes de nós, coisas para os nossos tempos que estão acontecendo hoje, no século 21, ano 2020, tem coisas que nós estamos a viver aqui hoje, acredite, elas estão aqui reveladas na Bíblia Sagrada, e nós estamos a vivê-las hoje, e tem coisas que ainda não vivemos, porque são coisas futuras. Portanto, nós temos aqui na nossa mão uma excelente forma de conhecermos mais a Deus. Amém? E eu espero que com esse pequeno resumo, esse pequeno panorama aqui hoje, você possa ter alargado o seu conhecimento, alguma luz possa ter se feito aí na sua mente, no seu coração, e que você possa ter aproveitado ao máximo. Amém? Se alguém ficou com dúvida, por favor, não hesite, entre em contato no privado comigo e eu terei todo o prazer em estar te respondendo, em estar de alguma forma te ajudando, amém? Mas eu quero te deixar um conselho, faça uso da tua Bíblia Sagrada e estude ela. Eu sei que muitas das vezes a gente não tem aquela paciência para ler, por exemplo, esses nomes difíceis, esquisitos que aqui aparecem, né? Nomes antigos. Quando chega, por exemplo, na parte da genealogia, por exemplo, aí mesmo é que dá vontade de ultrapassar os capítulos, né, para frente e saltar aquela parte, mas tudo tem o seu porquê, tudo tem o seu valor. Portanto, eu recomendo a você, tire um tempo no seu dia a dia, estude a palavra de Deus. Você não precisa de tirar muito tempo. Se você tomar uma decisão, olha, eu vou tirar 30 minutos por dia para ler a palavra de Deus, você vai ver o quão maravilhoso vai ser. Porque quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você fica com vontade de ler mais. É melhor do que novela, garanto a vocês. Ler a Bíblia Sagrada é muito melhor do que novela ou uma série, porque ela te prende de tal forma que você aplica o teu coração em conhecer o quê? A verdade e não fábulas. Sabe, as novelas e as séries, aquilo são fábulas, são histórias inventadas, histórias criadas, pouquíssimos são baseados em fatos reais, né? Mas a palavra de Deus, ela é a verdade.
verdade que liberta, verdade que nos traz respostas. Muita gente hoje em dia tem pedido a Deus, Deus, dá-me da tua resposta, estou precisando de uma solução, estou precisando de uma resposta. Aí pensa assim, mas eu não vou lá na Bíblia não, porque a Bíblia é uma coisa antiga, eu preciso de uma resposta para agora, para um assunto que se trata no hoje, não que se tratava antigamente. Gente, você precisa renovar a tua mente, alargar os teus horizontes e saber que a Bíblia Sagrada, ela é o nosso mapa, ela tem resposta para tudo, absolutamente tudo. A Bíblia Sagrada trata de todas as coisas. Então, você pode sim encontrar respostas para as tuas dúvidas aqui na Bíblia Sagrada, mas é preciso você se dispor a lê-la e a estudá-la. Amém? E o meu desejo é que você tenha o mesmo desejo que eu, de cada vez conhecer mais e mais a esse Deus maravilhoso que nós temos. Amém? Bom, eu deixo então esse desafio aqui para você, mas também quero lançar aqui um desafio diferente, mesmo no finalizar desse nosso culto. Eu quero convidar você a ter um coração generoso, a ter um coração abençoador, um coração que não pensa duas vezes para abençoar a casa de Deus. Quero convidar você agora a semear da melhor forma possível na casa de Deus, no reino de Deus. Como? Deixando os teus donativos, através das tuas ofertas, através dos teus dízimos, para que a igreja do Senhor possa continuar se mantendo, possa continuar se sustentando. Amém? Como vocês sabem, o Ministério Vida Plena em Portugal, nesse exato momento, está presente em 6 localidades do país. Eu sei que não é muito comparado com outros ministérios, mas também estamos num bom caminho, porque 6 localidades, graças a Deus, é um privilégio nós estarmos em 6 localidades. Para além de nós estarmos em 6 localidades, nós apoiamos um missionário lá no Brasil. Aproveito e transmito aqui o nosso abraço para o missionário Ricardo Miranda, que tem um trabalho maravilhoso e lindo, com tribos indígenas, na divisa do Brasil com o Paraguai. E ele e a sua esposa, a irmã Lúcia, estão ali fazendo um trabalho maravilhoso. Eles discipulam as crianças, através das crianças, eles pregam o evangelho para os pais dessas crianças, eles levam esses pais ao batismo nas águas e eles reencaminham essas famílias indígenas para igrejas locais. É um trabalho lindo, e nós apoiamos, todos os meses nós estamos apoiando financeiramente esse casal de missionários e outros trabalhos que a gente vai desempenhando aqui na igreja, cestas básicas, que por vezes o que os irmãos trazem não é o suficiente e a gente vai ali e compra para poder complementar alguma coisa. Portanto, a gente trabalha de várias formas e a gente quer continuar avançando, a gente quer ir para a 7ª localidade, aonde Deus nos mostrar, mas para tudo isso é preciso da nossa contribuição financeira. Portanto, deixa Deus te usar, seja generoso e faça a tua boa ação para o reino de Deus. Você não está fazendo simplesmente para a vida plena, você está a fazer para o reino de Deus. Amém? E Deus que contempla o teu sacrifício nesses tempos, Ele é Deus também para te recompensar. Amém? Eu creio nisso, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E por ser um Deus maravilhoso, eu quero aproveitar agora e desejar a bênção de Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero só, antes de dar aqui a bênção apostólica, eu quero só lembrar vocês que a partir de semana que vem, nós finalmente estaremos nos templos para a honra e glória do Senhor Jesus. Foram quase 3 meses, de portas fechadas, assumindo aqui uma nova plataforma, fazendo os cultos online, procurando de algumas formas estar mais perto de vocês. E a partir de quarta-feira que vem, no Ministério Vida Plena, nós estaremos de regresso aos templos.
Portanto, no próximo domingo, dia 31, agora, eu ainda aguardo vocês aqui no culto online, amém? Mas a partir da próxima quarta-feira, nós já estaremos nos templos, amém? E eu aguardo por vocês, estou ansioso e eu acredito que você também vai ser um privilégio, vai ser uma grande bênção nós estarmos juntos. Bom, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão com o Santo Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Vocês dizem amém. Que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa continuação para vocês e até domingo às 10 horas aqui online no canal da Vida Plena, se Deus quiser. Tchau, tchau.